Zé Pilintra, o arquétipo social, o malandro de Umbanda. Quem foi? Aonde nasceu? Como morreu? Onde viveu? Como foi essa vida? Sim, de fato, Zé Pilintra existiu. Zé Pilintra é muito mais do que uma simples consciência malandra dentro da Umbanda. Zé Pilintra foi um ser humano, como todos nós, que nasce no sertão nordestino, nasce no sertão de uma família paupérrima. A sua mãe era negra e o seu pai era vindo de Portugal, ele era um português que trazia no seu nome o sobrenome Felintra. Não era Pelintra, era Felintra. Antigamente era o P e o H junto. E depois da mudança dos novos acordos ortográficos, e a gente começa a chamar então de Pelintra. Nesse momento, quando o Zé começa a crescer, o seu pai desaparece. Seu pai larga a família e Zé Pilintra fica à mercê da educação e dos cuidados somente da sua mãe. Sua mãe tinha um trabalho. Sua mãe era lavadeira, era uma pessoa que trabalhava no lar, nas outras residências. E nesse momento, a educação e o cuidado de Zé Pilintra fica com ela. Como ela trabalha, como ela tem uma vivência muito dura, muito difícil para sustentar não só o Zé, como os outros filhos, Zé Pilintra é muito deixado de lado. E acaba o quê? Caindo nas ruas, caindo na marginalidade, vivendo ali desde criança num ambiente quase que inóspito para um ser dentro de uma sociedade. É aí então que, segundo histórias, ele morava próximo ao cais, eles moravam próximo ao mar ali e Zé começa então a ter um contato com os estivadores, com aqueles que trabalham no mar, exercem uma função dentro do serviço que é ali relacionado aos navios, aos barcos. E, óbvio, se ele era filho de um português e uma negra, o Zé Pilintra ele é mulato e a gente começa a entender que ele começa a ter uma força. Ele é um ser de estatura forte, começa a trabalhar ali e com isso ele se envolve. Ele vai crescendo, vai desenvolvendo e se envolve nos hábitos da noite, nos hábitos noturnos ali da jogatina, dos jogos, das mulheres. E Zé Pilintra começa a conhecer o outro lado da vida, o lado da malandragem, como driblar aquela marginalidade e mesmo assim ser uma pessoa digna. É nesse momento que Zé conhece os vícios, Zé conhece as mulheres e dizem muitos que Zé Pilintra inclusive gerenciava um bordel. Olha só. Nesse período, Zé Pilintra tem contato com muitas pessoas da noite. Zé Pilintra vive na noite, conhece do carteado, conhece dos jogos e tudo o que a noite, a famosa noitada, tem para oferecer. Nesse momento, quando o Zé é muito conhecido, ele se envolve também com os jogos, mas não só o jogo do carteado, ele se envolve com a capoeira. E a gente está falando de um sertão nordestino onde a capoeira era muito forte. Como o Zé tinha uma estrutura forte e era bom de capoeira, ninguém derrubava o Zé Pilintra. Por onde ele ia, todo mundo temia. Nossa, esse é Zé Pilintra, ele conhece muito da capoeira, conhece muito dos hábitos noturnos, conhece todo mundo por aqui. E aí Zé Pilintra começa a ganhar fama nessa região, nessa situação, nessa condição. Em determinado momento da vida, o inesperado acontece. Zé Pilintra some, desaparece. Uns dizem, e essa é o fator mais improvável, é que Zé Pilintra sai de uma das noites ali e numa noite bêbado, ele é apunhalado pelas costas, como numa traição. Como ninguém conseguia lutar com Zé Pilintra de frente, que ele era muito bom na capoeira, ele é apunhalado pelas costas. Muitos ainda dizem que ele foi apunhalado por uma de suas mulheres, que percebeu uma traição ali no momento da vida, e ele morre. Ninguém conhece o Zé e ele é enterrado numa cova rasa, ou seja, ele é enterrado como indigente e nunca mais ninguém ouve falar de Zé Pilintra.
A outra história, que é a mais provável e tem um fundamento muito grande na história de Zé Pilintra, é: em determinado momento da vida, Zé cansa dessa noitada, dessa vida noturna e parte para o sertão do Nordeste. E deixa tudo para trás. Deixa a família, deixa os amigos, deixa os jogos e caminha rumo ao sertão do Nordeste. E lá, Zé Pilintra encontra o que a gente chama de culto da Jurema.